Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Nessa aula a gente vai estudar um dos assuntos que eu mais adoro, que são as derivadas. A gente vai rever o conceito principal de derivada e a gente vai rever também aí algumas regrinhas de derivação, tá? Porque não tem como a gente começar o estudo das integrais sem voltar nas derivadas, tá bom? Então vamos considerar o seguinte: aqui no plano cartesiano eu tenho uma função que eu chamei de fx, né? Eu vou marcar dois pontos aqui dessa função, vou marcar esse ponto aqui. Então, aqui eu tenho a imagem dele, né, que é a f de x. E aqui eu tenho x mais uma variação que eu tô chamando de delta x. Essa variação, gente, significa, ó, a distância entre esses dois pontos aqui, tá? Então, aqui eu vou ter a imagem, que é a f de x mais delta x. Muito bem. Se eu pegar e traçar uma reta unindo esses dois pontos, observe que essa é uma reta secante. Essa reta secante, ela corta a curva, né? Ela passa pela curva em dois pontos. Mas a ideia principal da derivada é a seguinte: eu quero fazer uma representação aqui de uma reta que seja tangente à curva em cima desse ponto. Então, eu tenho essa reta aqui. O que a gente vai observar? Essas retas, elas têm inclinações completamente diferentes, né? Porém, se eu pegar esse segundo ponto e aproximar cada vez mais do primeiro ponto, de modo que esse ΔX diminua, o que a gente vai ter? Imagine que eu pegar esse ponto, por exemplo, nessa posição aqui. Se eu traçar uma reta passando por esses dois, essa reta já tem uma inclinação um pouco mais próxima da inclinação da reta tangente. Então, a ideia é fazer com que esse ΔX, ele tenda a zero para a gente poder garantir que esses pontos estão tão próximos e a reta que vai ser traçada em cima deles aqui vai ser uma reta tangente a essa curva, em vez de ser uma reta secante. Essa que é a ideia principal. Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Eu vou chamar essa reta aqui de tangente e relembrar que vocês já devem ter visto que a inclinação da reta tangente é dada pelo coeficiente angular que é chamado de m. E depende, então, do ângulo que essa reta faz com a horizontal, né? Para a gente poder calcular a tangente, nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se a gente fizer uma análise aqui em cima do triângulo formado aqui nesse gráfico, observem o seguinte: com relação a esses dois pontos aqui iniciais, aqui eu tenho um triângulo, ó. Aqui eu tenho um ângulo, alfa. Aqui embaixo eu tenho o cateto adjacente, que depende da variação de x. E aqui eu tenho um cateto oposto, que é uma variação que acontece em y. Então, quando eu vou calcular o coeficiente angular, nada mais é do que um ΔY, que é o cateto oposto, dividido por um ΔX, que é o cateto adjacente. Se a gente faz a substituição conforme as definições ali na função, o que nós vamos ter? O ΔY é a f de x mais ΔX, menos o outro y, que é o f de x, dividido pela variação em x. Então, gente, quando eu vou calcular a inclinação da reta secante, eu faria apenas essa divisão, da diferença em y pela diferença em x. Mas o meu objetivo é calcular a inclinação da reta tangente à curva. Para poder calcular essa inclinação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse ΔX ficar extremamente pequeno, eu faço esse ΔX tender a zero. E isso acontece quando eu tenho o limite. No limite onde ΔX tende a zero, dessa variação que a gente especificou aqui em cima, menos a f de x, dividido por ΔX, com ΔX tendendo a zero, isso aqui vai me dar a inclinação da reta tangente na curva. E isso aqui foi chamado de derivada. Então, pessoal, quando a gente fala em derivada, em qualquer situação aí do dia a dia que vocês virem derivada, significa inclinação da reta tangente à curva em um determinado ponto. Se eu pego, por exemplo, essa curva aqui, ó, e vou analisar a derivada em cima desse ponto, eu estou falando necessariamente da inclinação da reta tangente à curva em cima desse ponto. Notem que essa inclinação é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Então, isso aqui mostra que quando eu pego uma variação de pontos aqui em cima dessa curva, eu vou ter derivadas completamente diferentes.
Se a derivada é a inclinação da reta tangente, então ela pode ser positiva, no caso de retas crescentes, ela pode ser negativa quando as retas são decrescentes e ela pode ser nula também, quando a reta ela não tem inclinação. O que é reta sem inclinação? É reta horizontal. Então, eu posso representar essa derivada da seguinte forma: se eu tiver uma função y, ou se eu tiver uma função f de x, ou se eu tiver uma função com qualquer nome, as notações mais utilizadas para a derivada são y' ou df dx ou f'. Essas são as notações mais utilizadas, tá? Aí, a gente pode representar isso aqui dessas maneiras. Existem outras notações, essas aqui são as mais comuns. Então, a definição de derivada é a inclinação da reta tangente à curva. Vocês não têm ideia da quantidade de aplicação que tem isso daqui. Vamos pensar mesmo na agronomia. Você vai produzir um determinado tipo de alimento, vai vender, e nessa produção, venda e tal, tem custo e tem a questão do lucro, tem a questão da receita também, mas vamos pensar no custo e no lucro disso daí, tá? Para isso, eu vou analisar duas situações aqui. Então, aqui eu tenho a quantidade de produção, que eu estou chamando de x nos dois gráficos. Aqui eu tenho uma função que eu vou chamar de custo, e aqui eu tenho uma função que eu vou chamar de lucro. Pessoal, se a gente pensar, o que é ideal? Ideal é que quando você está produzindo e vendendo alguma coisa, que você tenha um custo mínimo e que tenha um lucro máximo. Custo mínimo, então são funções completamente diferentes. Custo mínimo, ele vai sair justamente desse pontinho aqui embaixo, é onde eu tenho menor custo na função, e o lucro máximo ele vai sair em cima aqui, ó, nesse ponto, certo? Onde que a derivada ela entra? A derivada, ela não é a inclinação da reta tangente à curva em um determinado ponto. Então, aqui eu estou traçando duas retas tangentes, né, nos pontos onde eu tenho o custo mínimo e onde eu tenho o lucro máximo, certo? Observem que são retas horizontais. Reta horizontal não tem inclinação. Então, isso quer dizer que a derivada em cima desse ponto vai ser zero. Se eu tenho aqui uma função que eu estou chamando de f de x e aqui eu tenho uma função que eu estou chamando de g de x, só para poder diferenciar, então, nesse caso aqui eu tenho a derivada, que é a f' de x igual a zero. No caso da função lucro, eu estou chamando ela de g de x, então, onde eu tenho o lucro máximo, a derivada g' de x também vai ser igual a zero, porque essa reta não tem inclinação. E aí, gente, onde que eu estou querendo chegar? A partir do momento que você sabe todas as regras de derivação, você pega uma função conhecida na sua profissão que vai te gerar um determinado gráfico, né? Então, se você quiser saber a quantidade de produção que você deve fazer, que você deve buscar para ter lucro máximo e para ter custo mínimo, basta você fazer a derivada daquela função igual a zero e depois descobrir esse determinado valor, tá? Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês como que faz isso daí, tá bom? Então, agora a gente vai rever algumas regrinhas aí de derivação, tá? Vamos pegar, por exemplo, função constante. A função constante eu posso chamar simplesmente de y, que é igual a c, em que esse c é constante. Gente, se vocês imaginarem aí uma função conhecida, y igual a 2, qual que é a cara do gráfico? No gráfico, observem que, como isso não depende de x, independente do valor que eu escolher para x, o y vai ser 2. Por exemplo, se x for 0, o y é 2. Se o x for 1, o y é 2. Se o x for 2, o y é 2. Se o x for negativo, o y também é 2. Então, isso vai me gerar um gráfico que vai ter essa cara. Então, eu tenho uma função constante, é uma função que não varia. Gente, a derivada não é justamente a inclinação da reta tangente? Se você pensar na reta tangente em cada um desses pontos aqui, essa reta tangente ela não tem inclinação, porque eu tenho uma função constante. Então, toda vez que a gente tem constante, isso quer dizer que a derivada é sempre igual a zero. Então, se eu tiver a função y igual a 2, y igual a raiz de 5, y igual a meio, não importa, sendo uma constante aí real, a derivada dessa função vai ser zero. Então, não tem aquela história assim, a derivada de constante é zero porque Deus quis e tudo. Não, pessoal, a derivada da constante é zero porque uma função que é constante, ela não tem inclinação.
né? Ela não vai ter um crescimento nem um decrescimento, ela apresenta o mesmo valor o tempo todo, tá? Agora a gente vai rever a regra da potência. O que é a regra da potência? Imagine que eu tenho uma função assim, ó, y que é igual a x elevado a n. Então aqui eu tenho uma potência, né? Como que a gente faz a derivada disso aqui? Eu vou chamar isso aqui de y', que é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Então a gente sempre faz a multiplicação aqui e subtrai uma unidade do expoente. Muito importante vocês lembrarem essas regrinhas, tá? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Se eu tiver uma f de x, que é igual, por exemplo, a x elevado à quarta potência. Então, na hora de fazer a derivada, eu posso escrever f' de x ou ainda posso escrever df dx. Quer dizer que eu vou derivar a função em relação a x. Então, usando a regrinha da potência, o que eu faço? Esse 4, ele vem multiplicando, 4 que multiplica x, e aqui vai ficar 4 menos 1, porque eu subtraio uma unidade do expoente. Então, vai ficar 4x ao cubo, ok? Se eu tiver uma função g de x que é igual a raiz quadrada de x. A princípio, a gente pode reescrever isso aqui de outra forma. Raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio. Por quê? Porque a potência desse x aqui é 1 e aqui eu tô falando de uma raiz quadrada, né? Então, x elevado a meio. A derivada, então, vai ser g' de x ou simplesmente dg dx. E aí, o que eu faço? Multiplico, então, meio vezes x e subtraio uma unidade aqui no expoente. Então, meio menos 1. Eu costumo brincar com os alunos falando assim, quem faz direto, erra direto. Então, evitem fazer direto, tá? Faz o passo a passo que isso aí não vai atrasar absolutamente nada. Então, aqui a gente vai ter meio que multiplica x. Quando eu faço meio menos 1, isso aqui vai dar menos meio. Eu posso deixar a resposta assim, ou eu poderia escrever essa derivada como meio. Para transformar essa potência em positiva, eu posso passar esse x para o denominador. Então, x elevado a meio. E ainda eu poderia escrever assim, 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Então, a derivada, ela admite esses dois tipos de resposta, tá? Aí vocês vão fazer do jeito que vocês acharem mais fácil. Pessoal, se a gente tiver uma soma de várias funções aí, né? Então, um y que é igual a u mais v, a derivada nada mais é do que y', a gente não pode esquecer de colocar a notação, tá? Você não pode começar a derivada simplesmente aplicando a regra sem indicar que você está fazendo a derivada, não. É igual simplesmente a derivada da primeira função mais a derivada da segunda função, simples assim. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui uma f de x, que é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 8. Então, quando eu vou fazer essa derivada, quer dizer que eu vou derivar o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo, e faço a soma dessas derivadas. Então, isso a gente pode fazer direto. Eu posso escrever f' de x, ou ainda poderia escrever df dx, tá? Então, o que vai ser a derivada do primeiro termo? Lembra que esse 2, ele vai multiplicando. Então, 3 que multiplica 2 vezes x e subtrai uma unidade aqui no expoente. Tudo bem? Aqui, deixa eu abrir um parênteses. Como a gente viu aqui em cima, na regra de potência, x elevado a n, né? Se eu tivesse y que é igual a uma constante vezes x elevado a n, a regra é a mesma. Então, y' vai ser igual a c vezes, aqui não tem uma multiplicação? Então, esse n vai multiplicar, então é c vezes a derivada de x elevado a n. c vezes n vezes x elevado a n menos 1, tá bom? Então, voltando aqui. Derivei o primeiro termo, que é 3 vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x elevado a 2 menos 1. Vou derivar o próximo, então, menos 4 vezes a derivada de x. Qual que é a potência que está aqui no x? É 1. Então, eu faço 1 que multiplica x elevado a 1 menos 1. Então, a regra é sempre multiplica e depois subtrai uma unidade no expoente. Mas, qual é a derivada da constante? A derivada da constante é sempre zero, independentemente se ela é positiva, se ela é negativa, se ela é inteira, se ela é fracionária, tá? Claro que a gente não vai deixar a resposta desse jeito, né? Então, a f' de x vai ser igual. Fazendo os cálculos aqui,
Eu vou ter 6 vezes x, aqui vai dar 1, menos 4. Aqui, gente, eu vou ter o x elevado a zero. X elevado a zero é a mesma coisa que 1. Então, o resultado dessa derivada vai ser simplesmente menos 4. Então, da função toda, 3x ao quadrado menos 4x mais 8, a derivada é 6x menos 4. À medida que vocês vão relembrando, vocês vão fazendo isso daí direto, ok? Pode acontecer da gente ter fração, por exemplo, uma g de x que é igual a 2 terços, x elevado a 6, mais 3 oitavos de x elevado a 4, menos raiz de 5, que multiplica x elevado a 3. Então, aqui, fazendo a derivada, eu vou chamar essa derivada de g' de x ou dg dx, vocês que sabem. Então, primeiro, 2 terços está multiplicando, então 2 terços vezes a derivada de x à sexta, que é 6x à quinta, certo? Porque eu subtraio uma unidade no expoente. Mais 3 oitavos. 3 oitavos multiplicam x à quarta, então 3 oitavos vezes a derivada de x à quarta, que é 4x ao cubo, menos raiz de 5, que multiplica a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Aí, simplifiquem tudo o que for possível e arrumem essa resposta aí, tá? Bonitinha. Por exemplo, aqui, ó, 2 vezes 6 vai dar 12, dividido por 3 vai dar 6. Então, 6x à quinta. Esse 4 com 8 dá pra gente simplificar por 4. Então, aqui eu vou ter 3 meios vezes x ao cubo. E aqui esse 3 eu vou passar para frente, porque não é usual eu escrever raiz de 5 vezes 3. O usual é eu escrever 3 raiz de 5 vezes x elevado ao quadrado, beleza? Imagina que eu tenho uma função aqui h de t que é igual a 2t elevado a 2 terços, mais 4 dividido por t, menos 5, menos 10. Gente, eu recomendo o seguinte: quando aparecer uma variável no denominador, traz essa variável para o numerador para facilitar na hora de usar a regrinha de derivação, tá? Então, antes de derivar, eu vou reescrever a função. Esse primeiro termo tá ok. 2t elevado a 2 terços. Esse t que está no denominador, o expoente dele é 1. Então, se eu escrevo ele no numerador, o expoente ele fica negativo. Ele troca de sinal sempre que você troca numerador-denominador. Menos 5t, menos 10. Agora, a gente vai aplicar as regrinhas aí da derivação. Então, aqui eu vou ter a galinha de t, é isso mesmo, a galinha de t, ou dh dt. 2 vezes a derivada de t elevado a 2 terços, que é 2 terços vezes t elevado a 2 terços menos 1. Aqui eu tô fazendo passo a passo. Mais 4 que multiplica a derivada de t elevado a menos 1. O que é a derivada de t elevado a menos 1? É menos 1, aqui tem que colocar parênteses, vezes t elevado a menos 1 menos 1. Derivada de menos 5t é menos 5 vezes a derivada de t. Qual que é a derivada de t? Lembra que a potência aqui é 1? Então, vai ser 1t elevado a 1 menos 1. E a derivada de menos 10, só que menos 10 é uma constante. Derivada da constante, 0. Então, agora, dando uma arrumadinha aí, eu tenho que a derivada, a galinha de t, vai ser... Faça a multiplicação aqui, 4 terços, não dá para simplificar, vezes t elevado, 2 terços menos 1, é a mesma coisa que se eu tirar o mínimo múltiplo comum, que é 3, então eu tenho 2 menos 3, que é igual a menos 1 terço. Isso aqui também vocês podem fazer na calculadora, tá? Então, t elevado a menos 1 terço. Aqui, fazendo a multiplicação, vai ficar menos 4. T menos 1 não dá zero. Menos 1 dá menos 2, então tem que tomar cuidado. Menos 5, aqui vai dar t elevado a zero, que é a mesma coisa que 1. Então, a resposta dessa derivada vai ser 4 terços de t elevado a menos 1 terço, menos 4 vezes t elevado a menos 2, menos 5. Se a gente fizesse essa daqui de forma direta, provavelmente a gente erraria alguma coisa, tá? Então, tomem cuidado. Vamos relembrar também a derivada do produto.
Então, agora, pessoal, imagine que eu tenho uma função y, que é o produto de duas funções, uma função u vezes uma função v. Gente, dá uma observada aqui. Quando eu tenho a soma de duas funções, a derivada é a soma das derivadas, né? Só que quando a gente tem o produto dessas funções, a derivada ela vai ser o seguinte, y' vai ser u' vezes v mais u vezes v'. Ou seja, derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Isso aqui tem que praticar, porque senão de praticar a gente erra fácil. Vamos ver um exemplo. Imagina que eu tenho aqui uma f de x, e nessa f de x eu tenho, abro parênteses, x ao quadrado menos 4, que multiplica 3x mais 2. Então, eu tenho um produto de duas funções, né? Pensem que essa função aqui seria a u e essa função aqui seria a v. Então, o que vai ser u', que é a derivada de u? Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de menos 4, 0, porque menos 4 é constante. Então, fazendo aqui a mesma coisa agora para a função v. O que vai ser v'? Derivada de 3x é simplesmente 3. Por quê? Porque eu multiplico aqui, né, a potência, ó. 3 vezes 1 vai dar 3. E depois eu subtraio 1 menos 1, 0. O x ele vai desaparecer. Sempre que vocês estiverem na função o x, na hora que você deriva, ele desaparece. E a derivada de 2, 2 é constante, derivada de 2 é 0, beleza? Então, aplicando f' de x, vamos lá. Derivada da primeira função, 2x, vezes a segunda função, abre parênteses, mais a primeira função, que é x ao quadrado menos 4, que multiplica a derivada da segunda função, que é 3. Aí, pessoal, não vamos deixar a resposta assim, não. Então, f' de x vai ser igual, usando aqui a propriedade distributiva, que é o chuveirinho, né? 2x vezes 3x dá 6x ao quadrado, 2x vezes 2 vai dar mais 4x. Aqui também fazendo chuveirinho, x ao quadrado vezes 3 dá mais 3x ao quadrado. E menos 4 vezes 3 dá menos 12. Vamos juntar os termos semelhantes para poder escrever essa resposta. Então, 6x ao quadrado com mais 3x ao quadrado, 9x ao quadrado. 4x não tem nada aí para somar, né? Menos 12. Se eu tivesse feito a multiplicação aqui em cima primeiro e derivado termo a termo, a gente teria chegado aí na mesma resposta, tá? Só que às vezes aparecem funções tão difíceis da gente fazer esse cálculo lá em cima que não vale a pena. Vale a pena é fazer direto mesmo a aplicação aí da regra de derivação. Então, isso daqui, gente, é questão de prática. Por isso que vocês têm que fazer exercício, tá? Nós vamos rever também a derivada do quociente. Então, seja uma função y, que é a divisão, o quociente, toda vez que eu falo quociente é divisão, né? De duas funções, u e v. Então, aqui, a derivada vai ser derivada da primeira, u' vezes a segunda. Então, deriva de cima, multiplico pela de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, dividido pelo denominador ao quadrado. Essa a gente tem que praticar bastante para não errar. Observem algumas coisas comuns nas duas, do produto e do quociente. Eu faço derivadas alternadas, olha. Derivo a primeira, multiplico pela segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. No caso do quociente, derivo a primeira, multiplico pela segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso dividido por v ao quadrado. Então, vamos pegar uma função y aqui, que é x ao cubo dividido por x ao quadrado mais 5. Meninos, se eu tô chamando u de x ao cubo, pelo fato dele estar no numerador, né, só para facilitar a aplicação da regrinha, eu vou chamar de v o denominador x ao quadrado mais 5. Vamos derivar u, ou seja, u'. Qual é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Então, sempre multiplico e tiro uma unidade do expoente. Qual é a derivada da função v? Derivada de x ao quadrado, 2x, e a derivada de 5 é 0, porque 5 é constante. Então, aplicando a derivada da função y', então eu vou ter
Derivada da primeira, x ao cubo, vezes a de baixo. Então, vezes x ao quadrado mais 5. Tem que colocar parênteses, tá? Porque se você escreve assim ou escreve assim, ó, sem parênteses, é completamente diferente, porque aqui a gente vai fazer o produto só aqui. Então, ela fica errada. Então, seguindo, eu já fiz essa parte, u' vezes v, menos u, que é a função de cima, então x ao cubo, vezes v' é a função de baixo, é a derivada da de baixo, 2x. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. Agora, a gente vai desenvolver as operações e ver o que dá para simplificar. Então, aqui, 3x ao quadrado vezes x ao quadrado dá 3x à quarta. 3x ao quadrado vezes 5 dá mais 15x ao quadrado. E x ao cubo negativo vezes 2x vai dar menos 2x à quarta. O denominador, vocês podem deixar dessa maneira, não tem necessidade de fazer esse cálculo, tá? Agora, no numerador, o que ainda dá pra gente fazer? Eu posso juntar 3x à quarta com menos 2x à quarta. Vai ficar x à quarta. Mais 15x ao quadrado, tudo isso dividido por x ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. Então, gente, fazendo passo a passo, tomando os devidos cuidados e praticando muito, tenho certeza aí que vocês vão conseguir, tá? Agora, vamos pegar uma função z, que é t quadrado menos 1, dividido por t ao quadrado mais 1. Notem que eu tenho um quociente aqui de duas funções, né? Eu tenho uma divisão de duas funções. Então, essa derivada vai ser z' ou dz dt. Primeiro passo, vamos definir quem vai ser a função u. U é o numerador, t ao quadrado menos 1. A função v vai ser t ao quadrado mais 1. A derivada de u, que é o', então vai ser derivada de t ao quadrado, 2t, derivada de menos 1, 0, porque é constante. V' vai ser derivada de t ao quadrado, 2t, mais a derivada de 1, que é 0. Fechou. Então, z', que é a derivada da função z, vai ser, vamos lembrar, que esse z' vai ser u' vezes v, menos u vezes v' sobre v ao quadrado. Então, substituindo aqui de acordo com a definição dessa derivada, u', 2t, vezes v, abre parênteses, t ao quadrado mais 1, menos u, t ao quadrado menos 1, tem que colocar parênteses, tá, gente? Vezes a derivada da de baixo, que é v', que é 2t. Tudo isso sobre v ao quadrado, ou seja, t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter z' igual, fazendo a multiplicação aqui, vai dar 2t elevado ao cubo, 2t que multiplica 1 vai dar mais 2t. Aqui tem que tomar cuidado com esse negativo, eu vou deixar esse negativo quietinho aqui e vou fazer a multiplicação primeiro, tá? Para não errar. T ao quadrado vezes 2t vai dar 2t ao cubo, menos 1 vezes 2t dá menos 2t, tudo isso dividido por t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí agora eu vou usar o sinal negativo ali em cima para inverter os sinais de tudo que dentro do parênteses. Então, menos 2t ao cubo, menos 2t vai passar a ser mais 2t. Tudo isso dividido por t ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Aqui, gente, vou abrir um parênteses para comentar. Onde eu fiz aqui essa multiplicação, eu poderia ter feito assim também. Eu poderia ter trazido esse 2t para frente. Então, ia ficar menos 2t que multiplica t ao quadrado menos 1. E aí, usar a propriedade distributiva, tá? Se eu multiplicar aqui, vai dar menos 2t ao cubo. E se eu multiplicar esses dois aqui, vai dar mais 2t. Observem aqui embaixo, ó. Tá vendo, pessoal, que dá o mesmo resultado? Então, a matemática, ela te permite ir por vários caminhos, né? Aí, busque o caminho que você achar mais fácil, tá? Só toma cuidado para não errar bobeira. Então, continuando aqui nessa derivada, nós vamos ter que z' é igual. Simplificando aqui no numerador, observem que dá para cancelar 2t ao cubo com menos 2t ao cubo. E eu posso juntar 2t mais 2t
4t dividido por t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Agora já não dá para a gente simplificar mais nada. Então, o exercício ele termina aqui. E aí, gente, para essa parte, vocês vão fazer os exercícios do livro do Thomas. Podem fazer só os ímpares, porque como é só uma revisão, né? Tem muito exercício assim, que a ideia é repetitiva, sabe? Aí vocês podem fazer os ímpares da página 166, do número 1 até o número 23. Então, os ímpares de 1 a 23. Outra coisa, nesses exercícios, pede derivada segunda. Não precisa fazer a derivada segunda. Eu gostaria que vocês fizessem somente a derivada primeira, porque a gente está revisando o conteúdo. E aí, como eu vou indicar mais exercícios, né, do restante das derivadas, então eu gostaria que vocês fizessem desses aí, tá bom?